Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos se comunica, interage com a gente, manda sua dúvida, dá a sua opinião, participa aqui do Boca no Trombone, sempre com muita informação jurídica e opinião também dos nossos parceiros. Bom, você pode, a partir de agora, entrar em contato com a gente, mandar as suas questões pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Tá na tela aí, ó. Pega o seu celular, né? Abra a sua câmera e faça a sua inscrição agora, não perca tempo não, no nosso canal lá do YouTube. E nessa edição, que é uma edição especial, especialíssima, olha só o time que preparamos aqui. A doutora Elza Fernanda está com a gente na área do direito previdenciário, o doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, e temos estreias, o doutor Marcos Hutzen, falando sobre o direito empresarial, e o senhor João Aurélio, proprietário do CDV, o Centro de Documentação Veicular, falando sobre o segmento automobilístico. Todos esses convidados para brilhantar a edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa interação. Vamos para a consultoria previdenciária com a doutora Elza Fernanda. Doutora, primeira questão é do Paulo lá de Ijuí. Tenho 25 anos e 7 meses de contribuição na especial, insalubre, 40%, e 56 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria especial, trabalho com pintura e solda. Doutora Elza, muito bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia Solano, bom dia colegas, bom dia telespectadores. Bom, seu Paulo, na verdade o senhor precisa de fechar 86 pontos para aposentadoria especial, tá? Pelo que eu vi aqui, a idade e tempo, o senhor fecha 81 pontos, então ainda falta 5 pontos para fechar, ou seja, 2 anos e meio de idade e mais 2 anos e meio do tempo de contribuição. Falta pouco, mas ainda não é agora que o senhor vai se aposentar. Certo, obrigada, doutora Elza. Agora eu chamo o doutor Tiago Kidrick, que está com a gente. Doutor Tiago, o tema não é muito bom, né? Mas é necessário conversarmos sobre ele. A visão geral do senhor sobre a crise das fraudes bilionárias aos aposentados e pensionistas. Isso está dando o que falar, doutor Tiago. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos caríssimos colegas que fazem parte da bancada. Bom dia aos telespectadores. É verdade, nós estamos aí com muita indignação assistindo essa verdadeira tragédia que aconteceu com o nosso Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e buscando, Solano, aprender com essa lição dolorosa para que a gente possa, uma vez mais, né, avançar através de proteção do segurado, proteção dos aposentados e pensionistas, para que isso não mais ocorra. A advocacia se mobiliza também para atender essas pessoas, para analisar a ocorrência ou não de dano moral, e o ressarcimento dos valores para cada segurado. E, inclusive, já há um movimento do próprio INSS no sentido dessa devolução, né, doutor Tiago? No próprio aplicativo já há mecanismos que o segurado já pode ter a iniciativa de fazer para ter essa devolução. Verdade, um mecanismo que foi rapidamente criado, que intima a associação ou a entidade a fazer o pagamento que é contestado pelo cidadão. O cidadão marca ali que não autorizou, automaticamente abre a guia ou o prazo de defesa para a entidade. Então, nós estamos acompanhando isso, doutor Solano, e já sendo procurados por algumas situações em que as pessoas não conseguem utilizar o aplicativo, por exemplo, as pensionistas e os herdeiros desses segurados que também desejam a devolução, que aí, por enquanto, estão fora da medida do aplicativo, tendo que ir às agências da Previdência Social. Sim. Essa seria a orientação a esses que não ainda estão abarcados no aplicativo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente retorna com o doutor Tiago para falar sobre esse importante tema aí, que atinge, né, aposentados e pensionistas do INSS. Dia de estreias, sim, no plural, hein? No plural. E para falar da primeira estreia, eu chamo agora o doutor Marcos Hutzen,
Dr. Marcos é advogado, formado em Direito pela UFSM, lá de Santa Maria, lá da Boca do Monte, em 2000, especialista nas áreas civil, bancária, tributária, empresarial e imobiliária. Verdadeiro estudioso aí do direito. Doutor, como é que surgiu a paixão, né, pela área jurídica e como que foi o início da sua trajetória? Seja muito bem-vindo ao Boca no Trombone. Vamos falar muito aqui sobre direito empresarial, doutor. Vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores, aos colegas da bancada. É um prazer estar aqui participando do programa, né? Esse programa muito tradicional já, né? Com bastante repercussão aqui no nosso estado, então realmente é um prazer. O meu contato com o direito começou bastante tempo, né? Lá nos anos 90, quando eu ingressei na faculdade de Direito. E o direito é uma matéria que a gente vai descobrindo, né? Então, eu comecei também muito cedo com estágio no escritório de advocacia de um professor, lá na saudosa Santa Maria, né? Então, eu trabalhei durante toda a faculdade no escritório de advocacia. Sim. Né? Então, eu tive contato muito cedo já com as matérias de direito imobiliário, contratual, né, processo civil. Então, isso foi, né, despertando a paixão, né, e querendo aprender mais, estudar mais. Então, depois eu vim a Porto Alegre e trabalhei em escritório de advocacia, em departamentos jurídicos de grupos empresariais, então com contato já com construção civil, construção pesada. Né? O que é a construção pesada? São aquelas obras de infraestrutura, né? Construção de rodovias, pontes, enfim, né? Essas obras que se chamam construção pesada. Direito de energia também, né? Hidrelétricas, PCHs, concessão de rodovias, né? E então tudo isso ao longo do tempo a gente acaba tendo uma visão dinâmica, né? Tanto de empresa quanto de contratos, Sim. quanto da necessidade, né? da inter-relação dessas áreas. Perfeito. Né? Então estamos na labuta, como se diz, até hoje. Né? Muito bom. Vamos falar bastante com o Dr. Marcos ao longo dessa edição. E como eu disse, hoje é dia de estreias, né? Então, mais uma estreia. Quem não conhece, né? O senhor João Aurélio, proprietário do CDV, o Centro de Documentação Veicular, um dos despachantes com mais de 56 anos de trabalho no segmento automobilístico, senhor João. Conte um pouco aí dessa sua trajetória experiente aí na área do setor do automóvel. Muito obrigado por estar com a gente, o nosso convite aqui. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais participantes, colegas e a todos que nos assistem. Realmente é uma trajetória significativa em tempo, né? São 56 anos, eu comecei como despachante de uma concessionária, então fomos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul. Essa concessionária, que hoje não existe mais, mas durante mais de 50 anos, onde foi um grande aprendizado, onde me dediquei realmente, porque o despachante normalmente ainda existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa desconfiança em relação ao serviço que ele presta. O que não acontece é, por exemplo, que se a gente não fizer o melhor possível, naturalmente que a gente não faz tradição. Então, tive essa oportunidade, fazendo sempre as coisas dentro das 4 linhas, nesses 56 anos, atendendo concessionárias. Sim. Não tive nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de problema, porque a gente cativa o cliente justamente fazendo a coisa certa, não criando facilidades, mas sim fazendo o trabalho correto. Então isso me envaidece muito por permanecer no mercado todo esse tempo, com uma gama de clientes já tradicionais e continuando a atender a várias concessionárias, as mais diversas marcas. Como diz a sua marca, né? É a grife do documento. Exatamente. João Aurélio. Bom, deixa eu voltar com a doutora Elza Fernanda. Doutora Elza, para mais dúvida aqui da área previdenciária, o Eduardo é da sua cidade, de Rio Grande, tem 30 de contribuição e 59 de idade. Tem o direito à aposentadoria, doutora?
Bom dia, Eduardo. Pois é, 30 anos de contribuição, nem na regra antiga dava direito à aposentadoria, que antes exigia 35 anos para o homem, tá? A não ser que esse período seja de atividade especial, tu não fechas os requisitos hoje para aposentadoria. E nem com a regra de 60 anos também, porque a regra do pedágio ela vai exigir mais tempo de contribuição e a idade de 60. Então, a não ser que seja especial, tu não fechas os requisitos hoje para aposentadoria. Certo, obrigado, doutora. Vamos voltar com o doutor Tiago Kidrick. Doutor Tiago, o senhor estava falando das consequências, né, dos descontos indevidos aí das entidades sem a concordância dos segurados. Até já indicou o que fazer. Dentre esses manejos aí que o segurado, o aposentado, o pensionista que teve algum prejuízo, também está a demanda judicial, doutor? Sim, Solano, antes mesmo da operação da Polícia Federal, a advocacia já vinha acolhendo as pessoas que denunciavam o desconto indevido e entrando com ações. Alguns colegas previdenciaristas pedindo ressarcimento em dobro e também o pagamento de danos morais para essas pessoas que tiveram indevidamente o seu contra-cheque, digamos assim, violado. Então, nós estamos observando isso, Solano, e também uma preocupação dessas ações anteriores e posteriores não serem barradas simplesmente pelo fato de serem em uma quantidade grande ingressadas no Poder Judiciário. Isso nós, da comissão, estamos observando, e também aquelas pessoas que não estão abarcadas no aplicativo para simples devolução do valor, Sim. Também estamos preocupados em relação a isso. Então, diversas preocupações aí, Solano, com essa devolução e com as consequências. É verdade, mas muito trabalho pela frente. Deixa eu voltar com o doutor Marcos Hutzen, ele que está estreando aqui no nosso Boca no Trombone, falando sobre o direito empresarial. Doutor Marcos, a sua banca ela tem várias áreas de atuação, mas tem trabalhado bastante com a questão da reestruturação empresarial. Fale um pouquinho sobre esse tema, doutor. É um tema muito atual, muito em voga hoje. Ele abarca algumas ferramentas jurídicas, né, que são utilizadas para a reestruturação empresarial. Entre elas aí podem ser ações individuais, dependendo da situação, mas a mais conhecida hoje é a famosa recuperação judicial, né? É o processo de recuperação judicial, então, onde ao invés de desenvolver litígios ou demandas com várias pessoas, empresas, né, ou até mesmo aí entidades, se reúne todas essas figuras dentro de um processo único, né, que é o processo de recuperação judicial. Então, nós temos atuação hoje tanto pelo lado das empresas, né, como pelo lado do Poder Judiciário. Nós somos nomeados pelos juízes para atuarmos como administradores judiciais, né? Então, nós desempenhamos esse papel. Obviamente, né, em cada processo podemos atuar apenas de um dos lados, claro. Né? Mas então nós temos aí já, a nossa equipe tem atuado aí desde 2020, 19, 20, como administradores judiciais, né? Então isso nos dá uma visão bastante técnica, bastante específica da condução dessas recuperações judiciais, né? Muito bom. Então, e obviamente tem muitos casos que se resolve sem o ajuizamento da recuperação judicial propriamente dita, sim. Usando daí sim essa interdisciplinariedade, né, que havíamos comentado antes, e dentre elas aí às vezes reestruturações societárias, né, empresariais, né, e reorganização das dívidas através até mesmo de consultorias parceiras. É uma pauta bem extensa e certamente em vários programas extenso. Aqui a gente vai estar trazendo os detalhes. Bom, a gente está recebendo também com muita alegria o senhor João Aurélio, ele que é proprietário do CDV, o Centro de Documentação Veicular. Senhor João, vamos explicar para o nosso telespectador como que funciona o processo de regulação documental junto ao Detran, por exemplo, naquele caso dos veículos novos, senhor João. Os veículos novos é o processo, vamos dizer assim, mais fácil dessa área aí, porque é um carro 0 km, nunca foi registrado. Então, tendo a nota fiscal da concessionária, se faz os demais procedimentos e é um jogo rápido, né?
veículos novos. Já os seminovos já tem outras nuances que têm que ser observadas e cuidadas, né, por justamente já ter um veículo registrado, já feito um tempo de uso, o que na verdade pode trazer alguns elementos que não permitem que seja regularizado naquele instante ou naquele dia. E isso é consequência justamente às vezes de descuido ou então de não entender o processo, não observar ou não conhecer realmente como são todas as regras para ter o veículo sempre em dia. Então, sim, nós sempre orientamos, procuramos sempre alertar as pessoas quando tem que regularizar o veículo, qual é o procedimento, né, para que possamos deixar mais um cidadão satisfeito com o problema resolvido. Verdade. Bom, mais dúvidas previdenciárias chegam para a gente. Doutora Elza Fernanda, o Fábio lá de São Leopoldo. Fiz perícia no INSS da coluna e deu negada. Já fiz várias. O que posso fazer, doutora Elza? Bom dia, Fábio. Tens que procurar um advogado, porque se a tua perícia foi negada várias vezes no INSS, tens que entrar judicialmente para pedir uma nova perícia e conseguir o benefício de auxílio-doença ou a própria aposentadoria, tá? Será feita uma avaliação médica na justiça, mas aí tu vai ter que entrar com processo, já que o INSS aí está te negando várias vezes esse benefício. Muito bom, obrigado, doutora Elza. Doutor Tiago Kedrick, que é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, doutor Tiago, o senhor está falando, né, sobre essa questão desses descontos das associações, né, que não houve a anuência, né, do aposentado, do pensionista. E outro tema aqui, doutor, os empréstimos consignados indevidos. O que o segurado deve fazer nesse caso, doutor? Primeiro, uma observação, que se nós tivéssemos conseguido ser ouvidos enquanto OAB para a preservação dos dados dos segurados, muitas dessas fraudes teriam sido evitadas. Aliás, a gente está buscando ainda que esse sigilo maior de dados em relação aos segurados da Previdência. Inclusive, abrindo para a advocacia, estamos fazendo um pedido, abrindo um canal para a advocacia poder consultar com maior facilidade os dados do segurado, sem precisar da senha do meu INSS. Solano, essas pessoas também devem procurar um advogado, nesse caso, para pedir a suspensão, pedir o bloqueio, né, desses pagamentos mensais, uma indenização e também a reparação do dano material realizado. Perfeito, perfeito. Muito bom. Belo trabalho aí da nossa Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. A gente está recebendo o doutor Marcos Rutzen, ele falando sobre o direito empresarial, sua experiência nesse ramo, além de outros que ele possui. Doutor, outro tema para a gente interagir aqui, planejamento sucessório patrimonial. É também matemática do seu dia a dia, né? Como é que a gente pode esclarecer aí para o telespectador o rito, como é que funciona esse planejamento aí sucessório patrimonial, doutor? Bom, Solano, à primeira vista parecem ser coisas muito distantes, né, do direito empresarial, mas na verdade é uma área muito correlacionada, né? E não existe um rito propriamente dito, mas existe um trabalho de consultoria, né? Então, muitas vezes as famílias aí, né, a gente tem aí empresários com CNPJs, enfim, mas não necessariamente isso, né? O que a gente faz é planejar a sucessão, mas também o patrimônio, de que forma que a transmissão desse patrimônio se dê de uma forma mais tranquila possível, né? E que se preserve ao longo do tempo. E também a gente olha aí por uma certa economia ou eficiência tributária, né? De que forma a gente poderia planejar isso, né? Isso também a gente consegue estruturar tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Num âmbito internacional. Sim. Então, cada família, cada CPF, vamos dizer assim, tem uma demanda específica. Então, a gente utiliza as ferramentas que, né, melhor atendem essa necessidade. Hoje em dia está muito comum o pessoal ouvir falar, né, de holding como sendo sinônimo de planejamento patrimonial, mas não é sinônimo, né? E o que acontece é que holding é a ferramenta mais adequada, né? E mais utilizada, mais popular.
Mas existem tantas outras, como testamento, como doações, né? Internacionalmente temos aí, quando se pensa em internacionalizar o patrimônio, se utiliza aí as offshores, né? Muitas vezes trusts ou fundações internacionais. Então, tem uma gama de ferramentas que são utilizadas aí para a necessidade. Então, voltando para o início da pergunta, Solano, como é o rito? Bom, primeiro se faz um diagnóstico, então, sim. se entende qual é a necessidade, depois se aplica aí as ferramentas. Se personaliza. Isso, exatamente. Perfeito, muito bom. A gente recebe o senhor João Aurélio para falar sobre automóvel, né? Sobre a questão da regulação dos veículos. E eu quero também, senhor João, trazer do senhor uma iniciativa que o senhor teve que foi pioneira, né? Vários serviços que hoje estão aí em outras empresas, foi o João Aurélio que acabou trazendo. Lembra pra gente alguma das suas inovações aí? Bem, Solano, o que nos levou a chegar a esse ponto foi justamente a dedicação e a percepção das necessidades tanto do cliente como da concessionária. Eu uso a concessionária porque foi onde eu comecei a minha carreira. Então, com isso, a gente começou a entender todo o rito de procedimentos, porque o Detran era ainda no sistema antigo, era então mais cheio de regras. Então, o que me levou a fazer uma total modificação no pensamento, o que criou inclusive alguns dissabores para algumas pessoas, justamente porque eu procurei dar um outro significado à nossa categoria, ao nosso trabalho. E isso, para a surpresa das concessionárias, deu um resultado muito bom, justamente pela credibilidade que gerou o nosso serviço, né? Porque a concessionária, ela trata todos os segmentos que atuam a favor dela e parceiros dela com muito cuidado, justamente porque é a marca dela, claro. Que está envolvida também. Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive, justamente pela capacidade dessa concessionária de sempre fazer pelo cliente o melhor possível. Eu estava presente, né? Fui pioneiro dentro da concessionária e que aproveitei a oportunidade para me dedicar totalmente. Também depois fiz estudos sobre todos os sistemas de Detran, né? E fui evoluindo e hoje o retorno tem sido muito bom. Perfeito, muito bem. O bate-papo está muito bom, mas a gente vai dar aquela paradinha para o intervalo. No retorno, a gente tem mais consultoria previdenciária, tem o bate-papo sobre a fraude no INSS, direito empresarial e o segmento automobilístico, aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio, registro de veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento.
Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Vai interagindo, vai participando, ainda dá tempo. Reta final aqui no Boca no Trombone. Mais uma dúvida previdenciária para a doutora Elza Fernando. O Heraldo de Taquara, 64 de idade e 15 de contribuição. Trabalhava na roça desde os 8 anos. Posso me aposentar, doutora Elza? São duas situações diferentes, Heraldo, tá? A questão do rural e a questão do urbano. Se atualmente tu estás contribuindo como urbano, é necessário 65 anos de idade para o homem e 15 anos de contribuição, certo? Mesmo que tu tenhas um período rural, para somar esse período, tu precisas ter os 65 anos. A não ser que tu hoje sejas agricultor, tenhas 15 anos de agricultura, aí o homem necessita apenas de 60 anos de idade. São dois tipos diferentes de aposentadoria, tá? Isso causa normalmente muita confusão de quem tem tempo rural e tempo urbano. Mas procura um profissional para poder te ajudar e talvez aí já encaminhar a tua aposentadoria. Obrigado, doutora. Doutor Tiago Kidrick, propostas dos previdenciaristas para essa questão aí de melhoria nas condições do INSS, doutor? Certo, Solano. Primeiro temos que debater com a sociedade qual efetivamente é a função do INSS. E a função é pagar benefícios em primeiro lugar, não destacar pessoas. Em Brasília tem 15 servidores apenas cuidando de empréstimos, enquanto faltam servidores. Devemos preservar os dados dos segurados, então fazer um amplo debate com o Judiciário e com o INSS e também proteger os direitos desses lesados, tanto com as ações, proteção dela, fiscalização, mas também prevenção de golpes, Solano. Sim. E é isso que a OAB e a comissão têm atuado. Tá certo, muito bom. Muito obrigado, doutor Tiago Kidrick, sempre vigilante aí em favor da nossa Previdência. Doutor Marcos Hutzel, vamos falar muito aqui nas suas participações sobre direito empresarial. Agradeço a sua vinda aqui hoje. Solano, obrigado aos colegas, telespectadores, foi um prazer. Esperamos contribuir aí com as questões de direito empresarial. Certamente que sim. Seu João Aurélio, agradecido pela sua participação e deixa um recado aí para o senhor, quais são as cautelas que hoje quem adquire veículo deve ter, seu João? Especialmente para quem está comprando um veículo seminovo, diretamente de outra pessoa, não em uma loja estabelecida, tem que ter o máximo de cuidado justamente para ver a situação legal do veículo, né? Então nós sempre recomendamos fazer uma pesquisa antes, podem nos consultar para fazer um bom negócio. Tá certo. Muito agradecido ao seu João Aurélio, ao doutor Marcos Hutzen, que participaram aqui nos estúdios com a gente nessa edição. Domingo que vem, o que tem? Tem mais Boca no Trombone a partir das 8h30 aqui na tela da Band. E eu espero você. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.